Olá! Hoje o programa Simples Natural tá lá de casa, recebendo Silvana Sá, proprietária do café lá de casa, com uma receita maravilhosa de pão de queijo, o qual ela usa para fazer os seus tosteques recheadíssimos e maravilhosos. Além disso, aquele café é fantástico. Tem várias receitas gourmets, incluindo um bolo de churros que, é maravilhoso. Espero que curtam a minha convidada e as minhas dicas. Até daqui a pouco! Ok, Juca, é a sua vez. Aí, pessoal, já sabem o que fazer. Somente enlatado. Se você quiser mudar o mundo, ver esse sonho se realizar, tem que se dar de coração. Agora em começar, nós precisamos de amor. Obrigada. É o amor que abre o coração. Mais um pouco de amor. Se tem amor, amor, nós precisamos. A vida pode ser difícil, de ajuda vai a necessitar. Tão fácil ser amável, não sabe quanto isso pode ajudar. Obrigada. Uma mão a De nada. ao ajudar, isso vai contar. Uma mão a dar, ao ajudar, isso vai contar. Como vai contar? O meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensinar. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Ô, cara, tá pensando mesmo que eu? Aê, mano, vamos nessa! Ah, falou, mano. Pô, tô chegando, quase. Queremos que se faça realidade. Integridade. Passa adiante. Aê, valeu. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Olá, bem-vindos ao Simples Natural. Hoje no programa, recebendo Silvana Sá, proprietária da Lá de Casa Cafeteria. Bem-vinda, Silvana. Obrigada, boa tarde a todos. Hoje no programa, iremos realizar uma receita de pão de queijo, à moda mineira. Para essa receita, vamos precisar de polvilho doce e polvilho azedo, manteiga, um ovo, vamos precisar também de sal. Aqui na ocasião estou usando sal do Himalaia, que tem 50% menos de sódio. Vamos utilizar queijo ralado, que eu vou ralar na hora, enquanto nós conversamos com a Silvana. E o segredinho, que é a água fervendo. O segredo do pão de queijo é você conseguir escaldar a massa num ponto adequado, para que ela não fique nem tão mole e nem tão dura, a ponto de que o pão de queijo fique com aquela maciez padrão dele, né? Vamos iniciar a receita. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia aqui com a Silvana. Silvana, me fale um pouco sobre a sua formação. Bom, para começar, eu sou artista plástica de formação e depois de sair da faculdade, fiz uma pós-graduação no século XVIII e por conta disso
tudo que eu via na faculdade, todos aqueles pintores maravilhosos, aquelas obras de arte lindas, o meu destino acabou sendo a França, porque é onde estão todos os grandes pintores. Só que chegando lá, eu acabei me encantando pela confeitaria e pelas patisseries e todos os cafés e toda a estrutura gastronômica que a França oferece aos turistas e até aos moradores de lá. Eles têm uma maneira muito peculiar em se alimentar, em usar os ingredientes e as técnicas, principalmente na área de confeitaria. Foi onde eu me encantei pela confeitaria e acabei ficando 6 meses por lá, fazendo alguns cursos e estudando um pouquinho, trabalhando de graça muitas vezes, até ir para a Holanda. Fiquei 6 meses morando na Holanda também. E aí acabou o dinheiro. E aí eu voltei para o Brasil e me casei, tive 2 filhos. E agora, após filhos formados e casamento desfeito, voltei a atuar na área de confeitaria com a cafeteria lá de casa, que eu convido a todos para comparecerem e fazerem uma visitinha para a gente. E é isso, em princípio. E nessa cafeteria, ela faz um tostec de pão de queijo. Por isso, hoje vamos ensinar a fazer uma massa de pão de queijo. O tostec dela, depois ela conta um pouco da história de como ela elaborou essa ideia. E lá de casa tem muitos outros produtos muito bons. São excelentes. Vocês precisam experimentar. Bom, Silvana, para a gente continuar fazendo a nossa massa de pão de queijo, eu já ralei aqui, né, nosso queijo Minas padrão, né, eu gosto de usar esse, que é um queijo mais molinho. Ele não é tão forte, né, mas ele confere aquele sabor e aquela crocância. E dá uma textura peculiar. boa, né? Dá uma textura maravilhosa. Então a gente vai usar as seguintes medidas. Eu vou usar um copo, tá? Pode ser qualquer tipo de copo, mas você segue com o mesmo copo até o final da receita. Então é uma medida de polvilho azedo. O polvilho azedo, ele é um processo a mais do que o polvilho doce. Ele passa por uma fermentação. Todo polvilho, ele é retirado de mandioca. Não sei se você sabia. Sei, sabia. Né? A mandioca é uma das plantas originárias do Brasil que é utilizada na culinária. Né? Muito utilizada. Muito utilizada na culinária. Então ela vem desde os índios, desde antes do descobrimento, sendo utilizada na alimentação dos brasileiros. Né? Aqui temos o polvilho doce. O polvilho doce ele tem uma outra textura. Ele tem uma textura mais firme do que o polvilho azedo. O polvilho azedo tem uma textura mais solta, ele já deixa uma consistência mais firme. Misturamos os dois aqui numa tigela. Aqui na tigela, podemos misturar os 2 polvilhos, então, só para dar uma homogeneizada nesse polvilho. Enquanto isso, eu vou ligar o fogo. Silvana, como que surgiu a ideia do pão de queijo, do tostec de pão de queijo? Então, na verdade é uma coisa que eu já faço na minha casa para os meus filhos desde criança. Porque eles nunca gostaram de pão de queijo bolinha, aquela coisa tradicional. Então eu sempre tinha sanduicheira em casa, então eu sempre fiz tosteques de pão de queijo. Era uma coisa meio que tradicional na minha casa. E quando eu resolvi abrir a cafeteria, eu queria ter um diferencial, alguma coisa que você não encontrasse em outros lugares. E aí parti para essa ideia que, graças a Deus, está dando super certo, as pessoas estão aceitando muito bem, está sendo muito bem falado, é gostoso. E você tem feito vários sabores, né? Eu faço de presunto, todos levam queijo, por conta, além da massa do pão de queijo, todos eles também levam queijo. Mas temos de presunto, temos de peito de peru, temos de salame com provolone, temos de tomate e rúcula orgânico, do Fouet, temos polenguinho, presunto. E vários outros sabores. Eu acho que são esses sabores. Agora a gente está pensando em mudar um pouco o cardápio, aumentar um pouquinho, mas em princípio são essas opções que a gente tem. E aqueles brigadeiros gourmet? Me fala um pouco. Então, a gente tem uma parceria com uma brigadeiria gourmet de São Paulo, que manda para mim, eu tenho 12 tipos de brigadeiro diferentes. E eu não sei se as pessoas sabem a diferença do gourmet para o tradicional, que é uma dúvida que as pessoas têm muito em relação à culinária gourmet e à culinária
tradicional, vamos dizer assim. No caso específico do brigadeiro, você faz um brigadeiro em casa com uma lata de leite condensado, uma colher de margarina ou manteiga, margarina não, pelo amor de Deus, e achocolatado, ou chocolate em pó do padre, algum chocolate que você queira. Esse é o brigadeiro tradicional que você faz na sua casa. O brigadeiro gourmet, ele não leva leite condensado, ele não leva chocolate em pó, ele leva creme de leite, chocolate belga em barra e manteiga como essa que você está trabalhando aí, sem sal. Tá, aqui a gente está usando a aviação. A aviação é a top, é a que eu recomendo com certeza para qualquer tipo de culinária de preparo. Enfim, e os brigadeiros fazem muito sucesso, embora tenha um preço um pouco diferenciado do preço dos brigadeiros da cidade, mas também é um produto diferenciado, né? E a cafeteria é ótima, né? Tem um espaço para fora, assim, a gente tem umas mesinhas externas, porque cafeteria tem que ter lugar para fumantes também, né? Então a gente tem um espaço externo, com um guarda-solzinho quando está um pouco de sol. Ainda estamos bem pequenininho, ainda somos um embrião de alguma coisa que a gente pretende que cresça e vire uma coisa maior. Com certeza, vai crescer e vai ser rápido. Com a qualidade que vocês têm, é maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, o segredo da massa do pão de queijo é o escaldar. O que é escaldar? É você utilizar uma água quente para você aferventar, né? Meio que passar essa água quente, dar um aquecimento para essa massa antes dela ir ao forno, né? Aqui então a gente vai fazer o processo de escaldar a massa. Eu vou pedir por gentileza para a câmera focalizar bem, porque esse processo é o mais importante para você obter uma massa. É o pulo do gato. É o pulo do gato, né? Aqui eu tenho então um copo uma medida daquela lá, da água em um ponto de fervura, tá? Que é aquele que quando ela começa a ebulição na panela. Então vamos jogar devagarzinho aqui, dá para ver aí na câmera. Eu vou jogar devagarzinho e a massa ela vai começar a ficar transparente. Essa receita aqui eu vou dedicar para uma família aqui de Lene que assiste todos os programas e eles estavam tentando fazer massa de pão de queijo outro dia. Eles falaram: Otávio, como que é esse ponto da massa? É a família Caface. Então gostaria de mandar um abraço aí para os Caface, né, para a Rose Caface, que ela vive me dando dicas aqui de como fazer a culinária. E a massa, o segredinho da massa está aqui, Rose, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de escaldar, né? Ela fica bem mole, ela fica meio que difícil da gente amassar, mas ela já vai chegando quase que num ponto de soltar das beiradas. E ela vai soltando aos poucos. Nesse momento, é interessante colocar uma colher de sopa bem generosa de manteiga, uma manteiga de boa qualidade. Como a Silvana disse, nunca utilizar margarina, porque a margarina ela não é legal para o organismo, tem vários estudos recentes dizendo que ela não tem um bom... Ela não é alimento. Não é um alimento muito interessante, né? Não é alimento. Vamos lá. Silvana, além dos pães de queijo, o que você tem lá do café mesmo? O que você tem de especial lá? Bom, nós temos petit gâteau, que é uma receita minha. Maravilhoso o petit gâteau dela, gente. Que é uma receita minha, exclusivamente minha. Temos waffles. Waffles, qual a diferença entre o waffles e o wafer, que a gente estava discutindo outro dia lá? O waffle, na verdade, é uma massa, como se fosse a grosso modo, uma panqueca, a massa dela. E você assa no aparelho próprio para fazer waffles, que é aquela que tem aqueles quadradinhos para você poder colocar os recheios em cima. Ela é cheia de furinhos, justamente para que você possa colocar o recheio de calda de chocolate ou sorvete, ou o que você quiser fazer. E o wafer é o bis. É uma bolacha, um recheio e com aquela massa durinha, como um biscoito, na verdade. Essa é a diferença, inclusive, na escrita e na pronúncia e no sabor.
faz toda a diferença, né? O conhecimento faz toda a diferença. São produtos absolutamente diferentes um do outro. Nesse ponto, ó, a massa ela vai ficar meio assim empelotada mesmo, tá? Nesse ponto, a gente coloca o sal e eu vou bater o ovo e depois, logo em seguida, eu coloco o queijo. O ovo é legal a gente bater. Por quê? Porque a gente leva ele já quase que homogêneo para a massa. Eu estou usando aqui um fouet, para quem não sabe, esse aqui é o instrumento fouet, né? Que é o que dá nome à minha loja, que é um instrumento muito versátil, mais usado do mundo. Mais usado na culinária, né? Ele bate maravilhosamente bem e a gente pode, então, ele agrega ar à massa também. Isso, ele é usado para várias coisas, né? Pessoal, agora então vamos para um breve intervalo e daqui a pouco eu termino de fazer essa massa com vocês. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Às vezes, não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. Honestidade, passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Sim, vamos chegar cantando. Sim, vamos ganhar. Às vezes é difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar. E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos ganhar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Lucha por ella, lucha por ella. Ele não era o nosso melhor jogador, mas eu sabia que tinha o coração de um campeão. Só necessitava de uma oportunidade. Consigue como no la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Do you really want it? Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Olá, bem-vindos ao Simples Natural. Hoje no programa recebendo Sil Sá e com uma receita de pão de queijo. A Sil, ela é proprietária do Café Lá de Casa, que é um espaço maravilhoso, onde a gente pode sentar tanto para fora quanto para dentro do café, e ela tem produtos maravilhosos para se deliciar. Você tem um bolo de churros, me conta desse bolo de churros, como que é? Um bolo de churros é uma massa de canela com doce de leite
que eu faço toda segunda-feira. Faz muito sucesso. Aliás, os bolos gourmets que eu faço, procuro sempre estar inovando. E o de hoje, especificamente, é um bolo de churros com recheio de Nutella. Nossa, bolo de churros. De churros com recheio de Nutella. Então tá dando um improvement. Estou dando um pouco de... agregando um pouco da nossa cultura a alguns tipos de doce que eu faço lá, entendeu? Legal. A Nutella é um produto muito divulgado, conhecido, apreciado, então eu hoje fiz E você dá, assim, uma variada, né? A cada 15 dias você faz um bolo de churros ou e então outro um bolo faz indiano. Um bolo indiano que é maravilhoso. Que também é a base de canela, com brigadeiro gourmet de canela, com a massa de canela, mas bem leve, não é uma coisa carregada na canela, é bem interessante. E, enfim, bolos são o forte da casa. Legal. Ó, pessoal, a textura da massa, ela vai ficar assim, ó, depois do ovo, depois da manteiga, né? Ela fica ainda grudando um pouco na colher, mas ela já está bem mais solta, né? É nesse ponto que eu gosto de incorporar o queijo, tá? Aqui eu ralei bastante queijo, mas eu vou colocar só um punhado, cerca de 50 gramas para esse tanto aqui. É que geralmente eu gosto de cozinhar bastante e o volume bastante também, então aqui eu tô colocando, eu ralei muito mais queijo do que eu precisava. E Sil, você também tem os brigadeiros de churros, né? Tenho brigadeiro de churros, tenho brigadeiro de café. Aliás, o nosso café, vamos falar um pouco do nosso café. Nós trabalhamos com uma bebida 100% arábica, de procedência da Dona Cafeína de Passos, que é uma empresa sensacional, parceira, com café de extrema qualidade, tipo exportação. Ótimo. O café é maravilhoso. Eu passo todos os dias lá, tomo pelo menos um. Meu cliente VIP. E aí, a partir desse café, a gente faz os cappuccinos, temos shake de café com sorvete também, gelados, o café expresso normal e algumas bebidinhas de vez em quando a gente cria para ter uma novidade em relação ao... aproveitando a qualidade do nosso café, né? Legal. E, gente, vale a pena experimentar, é um espaço gostoso, com gente muito legal lá atendendo. A propósito, fica na Rua Querubino Soeiro, número 380, aqui no centrinho de Leme, eu não sei se eu posso dar uma referência, Ciretran. Na Rua do Ciretran, você seguindo como quem vai para o convento, você vai me encontrar lá, tem uma placa gigante, linda, maravilhosa, embora eu esteja um pouco escondidinha. Mas quem passar na porta vai conseguir me ver. São nos menores frascos que contêm os melhores perfumes. E os piores venenos, né? Mas tudo bem. Mas os melhores perfumes. O segredo de você assar o pão de queijo é você untar bem a forma com bastante manteiga, tá? Tem gente que gosta de colocar um pouco do polvilho também, mas eu não acho que seja interessante. Só a manteiga já faz bem a parte. Ó, e a massa, ela fica bem solta, ó, ela desgruda bem da mão. Então, depois que você junta tudo, você junta o queijo, né? Depois que você incorpora bem, ela fica bem solta. E aqui, Sil, eu trouxe também uma coisa que está muito em moda, né? Está saindo em vários sites aí, vários blogs de cozinha, né? Que é o pão de queijo funcional. O pão de queijo funcional nada mais do que agregar um pouco de outros produtos à massa, né? Aqui então eu trouxe chia, que é bem legal para aumentar o índice glicêmico, diminuir o índice glicêmico, desculpa. Você consegue ter uma digestão melhor, né, do seu produto. Aqui a gente tem a semente de abóbora crua, né? Que é uma sementinha bem legal para a gente utilizar com óleos essenciais para o organismo se tornar saudável. E aqui nós temos também o girassol, a sementinha de girassol crua. Tá? Eu vou fazer um pouquinho com cada um,
que aí a gente consegue experimentar o sabor diferenciado. A chia também dá uma sensação boa de saciedade também, sim, né? Sim, ela ajuda muito quem está querendo emagrecer. Quem está querendo emagrecer é ótimo, porque ela ajuda na digestão, ela ajuda a provocar essa saciedade, é perfeito. E, Sil, você tem muito cuidado com a qualidade dos seus produtos, né? Geralmente eu divulgo uma culinária gourmet justamente por isso, porque o gourmet está na qualidade do produto que você utiliza para fazer os seus preparos. E a maneira como você armazena e as técnicas como você usa toda aquela parafernália que a gente tem na cozinha, né? Então, basicamente, eu só trabalho com produto de primeira linha. Os meus chocolates são todos belgas. Produtos nacionais eu uso Nestlé, Aviação, produtos de qualidade, porque é o que vai agregar no final da história o gosto, o sabor e a qualidade também do produto que você está ingerindo, porque algumas coisas realmente depois de um certo tempo a gente percebe que não fazem tão bem à saúde quanto parece. Como é o caso que a gente estava falando da margarina, que em princípio a margarina foi criada lá atrás para engordar perus. É o que diz. Ela era usada para engordar perus. E aí os perus começaram a morrer e ninguém sabia por que eles estavam morrendo. Falta só uma molécula na margarina para ela virar um plástico. Meio então, tenso, né? Sinceramente, gente, a margarina não é alimento. Algumas coisas da nossa gastronomia, elas são meio que deturpadas, né, ao as longo pessoas do precisam ter um caminho. pouco de conhecimento para poder fazer uma utilização correta das coisas, né? Agora eu coloquei aqui o nosso pão de queijo no forno e daqui a pouco ele já vai ficar prontinho. Leva uns 10 minutinhos. Tchau! Voltamos, depois daquele tempinho mágico da TV, agora com o pão de queijo já pronto, ele tá até rolando ali, ó, de tão gordinho que ele tá. Vamos tirar aqui, vamos ver como que ficou. Sim, o cheiro tá maravilhoso. Tá né? divino. Pena que a TV não consegue dele, transmitir o cheiro para vocês. Bem no ponto correto. Sil, você faz desse jeito aqui lá ou não? Não, né? Lá você usa aquele Tostec. Eu uso o Tostex, o aparelho de sanduíche, né? Sanduicheira, né? Muito legal. E, bom, tá bem quente agora. Espera esfriar um pouquinho. Enquanto isso eu vou enrolar mais alguns, porque lembra que eu falo que tem um monte de gente aqui na TV e cheio de fome. Vamos colocar mais alguns. Aproveitando, vamos dizer o horário da cafeteria? Vamos, fala aí. Nós funcionamos todos os dias, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. E no sábado, fazemos um horário alternativo para as pessoas que não têm opção, às vezes querem comer um docinho na cidade, está tudo fechado. Nós funcionamos das 2 da tarde às 7 da noite também no sábado. E Sil, você tem, além do bolo de churros, fala para mim o que você tem mais. Eu tenho verrines, mousse de chocolate, pão de mel, aquele trufas. Creme brulee você vai fazer quando? Creme brulee geralmente eu faço sob encomenda. Legal. Mas quando eu tenho eu posto no Face. Aquele creme brulee, me fala como que é, o que você faz, para quem não sabe o que é creme brulee. Creme brulee, na verdade, é um creme feito à base de gemas, creme de leite, açúcar, assado como um pudim. E na hora de servir, eu faço uma caminha de açúcar e dou uma maçaricada para virar um caramelo em cima. E você, na hora de comer, você quebra aquela casquinha com caramelo e o pudim está lá dentro esperando você com uma surpresa, porque é maravilhoso. Pudim sem leite condensado. Muito bom, né? Bom, vamos colocar aqui a segunda leva do pão de queijo, mais 10 minutinhos de forno. A gente tem, então, mais uma fornada assada. Mas aqui agora a gente vai degustar esse daí que ficou maravilhoso. Vamos lá? Dá licença que eu vou pegar um. Eu vou pegar um Nossa, de chia. Tá muito quente. Tá quente ainda, a gente abre. Tá quente. Minha mão ficou meio melecada do pão de queijo agora que eu pus no forno. Mas, ó, vamos pegar a textura aqui. Olha que coisa maravilhosa, ó, super cozidinho, né? Com uma casquinha dura e a chia dá um sabor e uma crocância toda especial. Como que ficou? Hum. Sem palavras.
Continuamos. Delicioso. Muito bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer então a todo mundo. Gostaria de convidá-los a ir lá na cafeteria lá de casa. São todos muito curtir o que bem-vindos. tem de bom aqui nessa cidade, né? E eu gostaria de agradecer também a todos que vão até a loja e agradecem pelas dicas e continuem dando algumas dicas para eu cozinhar aqui no programa também, porque a gente precisa ter essa troca. Eu dou dicas aqui e vocês me passam as dicas daí de vocês. Pessoal, tenham uma semana repleta de boas energias e até o próximo programa. Boa tarde a todos. E apareçam, hein?